Olá, amigos do Simples e Direito. Conforme prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o recurso de apelação no novo CPC. Indo direto ao ponto, conforme o texto do artigo 1009, da sentença cabe apelação. Traduzindo, sempre que o juiz se manifestar por meio de sentença, o recurso cabível é a apelação, seja a sentença terminativa ou definitiva. Você lembra da diferença? Tem um vídeo aqui no canal explicando. Então, sempre que o juiz proferir uma sentença, o recurso é a apelação? Bom, essa é a regra. Porém, temos 3 exceções, pelo menos. Quando a sentença for proferida em processo que tramita nos juizados especiais, aqueles regidos pela Lei 9.099 de 95, o recurso não é apelação, e sim recurso inominado previsto lá no artigo 41 da lei mencionada. A segunda exceção é o artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê o cabimento de embargos infringentes contra a sentença proferida em execução com valor igual ou inferior a 50 OTNs. A última exceção está no próprio CPC, que indica o cabimento do recurso ordinário constitucional contra a sentença proferida em processo em que for parte Estado estrangeiro ou organismo internacional. Esta regra está no artigo 1027, inciso 2, a linha B. Mas qual é o objeto de impugnação da sentença? Embora pareça óbvio, não é. Vamos pensar no seguinte caso. Angélica ajuiza uma ação pedindo indenização por danos morais contra o Banco X. Na ação, Angélica pede a concessão da gratuidade da justiça prevista no artigo 98. O Banco X é citado e, na sua contestação, alega a preliminar de revogação do benefício da gratuidade, porque, segundo o banco, Angélica tem recursos financeiros suficientes para pagar as despesas do processo, as chamadas custas processuais. O juiz, então, em decisão interlocutória, indefere o pedido de revogação feito pelo banco. Perceba que esta decisão, que indefere o pedido de revogação da gratuidade concedida, não se encontra no rol das decisões que podem ser impugnadas por agravo de instrumento, que é outra espécie de recurso. Mas por que eu falei disso quando o assunto é recurso de apelação? Porque o objeto de impugnação da apelação nem sempre é somente a sentença. Segundo o parágrafo 1º do artigo 1009, as questões resolvidas na fase de conhecimento que não possam ser impugnadas por agravo de instrumento não precluem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Explicando. Se o Banco X for sucumbente, ou seja, perder o processo, no seu recurso de apelação ele pode apresentar uma questão preliminar pedindo ao tribunal que revogue a gratuidade da justiça concedida à Angélica, bem como que reforme ou anule a sentença proferida em seu desfavor. Resumindo, o recurso de apelação, como regra, impugna, ou seja, combate a sentença e, eventualmente, também decisões anteriores a esta, que não possam ser atacadas por agravo do instrumento. Vamos agora falar sobre o procedimento.
A apelação é um recurso interposto perante o primeiro grau de jurisdição, ou seja, no próprio juízo que proferiu a sentença, embora este não tenha competência para exercer o juízo de admissibilidade. Isto porque o CPC mudou a regra e retirou do juiz de primeiro grau a competência para fazer o juízo de admissibilidade. Em outras palavras, interposto o recurso de apelação, o juiz sentenciante apenas determina a intimação da outra parte para apresentar as contras-razões e a remessa do processo para o tribunal. Uma coisa curiosa é que, embora não tenha competência para admitir ou inadmitir o recurso, o juiz de primeiro grau pode se retratar da sentença terminativa em 5 dias, conforme previsão do parágrafo 7º do artigo 485. Para finalizar o tema procedimento, é importante você saber que o prazo de interposição é de 15 dias e que a apelação deverá preencher 4 requisitos formais mínimos, conforme previsão do artigo 1010. São eles: nome e qualificação das partes, exposição dos fatos e do direito, razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Quanto à tramitação no TJ, a apelação será distribuída a um relator, que decidirá o recurso de forma monocrática. Nesse caso, cabe um recurso chamado agravo interno. Outra hipótese é o relator remeter o caso para a decisão colegiada, elaborando um voto que será apreciado pelos demais integrantes da turma. Por fim, é importante você saber que a apelação, como regra, tem efeito suspensivo, ou seja, impede o cumprimento do que determinou a sentença até o julgamento do recurso, salvo as exceções previstas no parágrafo 1º do artigo 1012. Quer um exemplo? A sentença que condena ao pagamento de alimentos pode ser executada de logo, independente do julgamento do recurso de apelação. Existe ainda um outro efeito da interposição do recurso de apelação, o chamado efeito devolutivo. Esse efeito devolve ao tribunal o poder de conhecer a matéria alegada no recurso, além de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, podendo o tribunal reformar a sentença ou decretar sua nulidade. Lembra do exemplo do processo de Angélica contra o Banco X? Digamos que o juiz julgou procedente o pedido e condenou o banco a pagar uma indenização de R$5.000. Em sede de apelação, o Banco X requereu a nulidade da sentença, em razão do juiz não abrir prazo para a produção de provas, por exemplo, e, alternativamente, a reforma dela. Neste caso, o tribunal poderá ou não acatar o pedido de nulidade. Caso acate, determinará o retorno dos autos para o juiz de primeiro grau. Se afastar o pedido de nulidade, o tribunal poderá ainda reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização para R$2.000, por exemplo. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que o assunto é complexo e merece a leitura do artigo 1009 ao artigo 1014. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e o seu comentário. Grande abraço!